Olá, querido, espero que você esteja bem. Eu queria compartilhar com você algo que Deus me deu hoje pela manhã. Ele começou a falar para mim sobre recomeço. Hoje é dia 31/12, dia 31/12 de 2020, esse ano incrível que nós vivemos. A gente pode dizer, até aqui nos ajudou, Senhor. Não foi fácil, mas foi um ano de muitas experiências, um ano que a gente teve a oportunidade de conhecer certamente Deus de muito mais perto. Mas toda vez que a gente chega no final do ano, a gente faz avaliações. E essas avaliações, muitas delas acontecem por conta dos resultados daquilo que a gente fez. Amados, seja por conta do resultado, seja por conta de uma direção que Deus está te dando. Nós precisamos repensar as nossas vidas. Nós precisamos reconsiderar aquilo que nós estamos fazendo e, principalmente, nós precisamos fortalecer o nosso coração sobre o caminho que nós escolhemos, porque ele vai nos trazer resultados. E a gente sabe, através da palavra de Deus, e através dessa palavra em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 24, a gente sabe que só existe um caminho, só existe um lugar onde você prospera, só existe um lugar onde você pode experimentar o amor, só existe um lugar onde você possa, a despeito das circunstâncias, ter paz no teu coração. E esse texto fala de alguém que quis sair desse caminho. Esse texto fala de alguém que saiu desse caminho e experimentou algo muito amargo. Mas ele teve a oportunidade, como todos nós temos oportunidade, de recomeçarmos, de reavaliarmos e nos colocarmos novamente no caminho correto. Não tem a ver só sobre escolher caminho. Tem a ver com escolher o caminho correto para que você possa estar com a pessoa correta e chegar no lugar correto. O texto fala sobre a história de um homem que tinha 2 filhos. E um desses homens, o mais moço, diz ao seu pai para que ele dê a ele a parte dele na sua herança, porque ele queria ter uma vida independente, porque ele queria caminhar sozinho. Ele não queria mais ficar debaixo da proteção do seu pai. E o seu pai faz como ele disse, ele entrega a ele o que ele quis. E esse menino vai morar numa terra muito longe, e com o passar do tempo, ele desperdiça tudo aquilo que ele tinha, toda a sua herança, todos os seus bens, e passa a viver uma vida miserável por conta da sua falta de cuidado. O erro desse jovem levou ele à consequência. E qual foi essa consequência? O texto diz que ele, após ter gastado tudo, ele começa a passar fome, começa a padecer necessidades. E ele chega a trabalhar cuidando de porcos e desejando a comida dos porcos, porque ele tinha o seu estômago vazio. E a partir desse momento que ele começa a viver debaixo desse jugo tão pesado, né, desse peso que ele começou a carregar por conta do seu erro, ele lembra do seu pai. Ele lembra daquele que dava para ele tudo o que ele precisava, desde que ele estivesse naquele lugar. E ele começa a fazer reconsiderações. Isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de arrependimento. E eu quero falar um pouquinho sobre isso antes de ler para você a passagem bíblica. Arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado. Esse jovem estava triste. Decidir mudar. Ele estava decidido a mudar. Quem se arrepende rejeita o pecado, rejeita aquele caminho que tem trazido consequências para ele e reconhece que precisa de ajuda. No nosso caso, eu estou falando da ajuda de Jesus para ser salvo daquela situação terrível que ele está vivendo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado, da convicção de você enxergar que aquilo não é a vontade de Deus para a tua vida. E o Espírito Santo de Deus tem um papel muito importante e leva você a mudar de vida com a ajuda de Jesus. O arrependimento vem do coração, mas ele é revelado na sua vida. Tem que ter uma atitude. Quem se arrepende tem uma atitude diferente, é humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. Agradar, nesse caso, o Pai dele. O arrependimento é condição essencial para a salvação de algo terrível que você está vivendo. Eu quero ler 2 textos para vocês. Na verdade são 3. O primeiro deles eu encontro lá em Lucas 13, capítulo 3, que fala assim: não vos digo antes, se não vos arrependei-vos, todos de igual modo perecereis. O outro texto, 1 João 1,9, fala assim: se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então está falando sobre eu preciso me arrepender para ser salvo e eu preciso confessar para que eu seja perdoado e para que eu seja purificado de toda injustiça. Esse jovem fez justamente isso. Ele se arrepende, ele não deseja mais viver aquela vida que ele tinha, ele entende que o que ele fez foi errado. E ele vai até aquele que ele magoou, aquele que ele entristeceu, e ele confessa o seu pecado. Isso tem a ver com arrependimento. Outra coisa que eu acho importante compartilhar aqui com vocês é o entendimento da submissão. Lá atrás ele não quis mais ficar debaixo da administração do seu pai, da autoridade do seu pai. Talvez ele tenha achado que ele era capacitado o suficiente para viver. Talvez ele não queria mais receber direcionamentos, ordens. Talvez ele não queria mais ter alguém para ele prestar contas. Ele falou assim, eu estou preparado. Na verdade ele ficou cheio de soberba. Ele achou que ele estava pronto para a vida e não estava. Então o texto que eu quero ler com vocês, que está em Lucas 14, 27, diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz, ou seja, qualquer que não encarar as suas dificuldades, né, qualquer que não entender que tem responsabilidades, e não vier após mim, ou seja, estar com Jesus, não pode ser discípulo, não pode estar com Jesus. Então ele tinha que encarar as dificuldades, ele tinha que estar se submetendo à vontade do Pai, né, e andar junto com o Pai. Nós temos que encarar isso. Cara, não adianta eu achar que eu posso tudo, eu vou fazer o que eu quero ser feliz, eu quero ter tudo a hora que eu bem entendo. E abrir mão de que o mundo nós temos responsabilidades, nós temos obrigações e precisamos encará-las. Muitas são difíceis, mas fazem parte da vida. Submeter, né, seguir alguém, não é seguir qualquer pessoa, é seguir a Jesus, seguir a sua palavra. E isso é fundamental. E eu queria então falar desses três textos, Lucas 13:3, 1 João 9 e Lucas 14:27, que fala sobre a questão de arrependimento e submissão. Mas vamos lá no texto que fala sobre esse momento que esse jovem começa a passar coisas terríveis e se lembra, né, dos funcionários do seu pai, que tinha abundância de alimentação, né, que é abundância de pão. E ele, em contrapartida, estava perecendo fome. Ele falou que vai se levantar e vai ter com o pai dele. E vai dizer ao seu pai: eu pequei contra ti, pequei perante o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus serventes, um dos seus funcionários. Aquele menino, ele tinha reconhecido que ele tinha errado. Ele reconheceu que ele tinha pecado. Ele reconheceu ainda que ele não era mais digno de viver como filho, mas que ele poderia ser um dos funcionários do seu pai. E o seu pai, quando vê aquele menino chegando, no texto que está aqui, ele se levanta, né, e vê aquele menino de longe, e o pai se enche de íntima compaixão e se lança a abraçar o filho e beija ele. Olha que bacana, o pai não olhou o pecado. Jesus não olha o teu pecado, ele olha quem você é. O pecado te separa de Jesus, mas a gente vê aquele jovem se arrependendo daquele pecado. Para o pai, não estava valendo aquilo que o menino fez. Para o pai estava valendo aquilo que o menino estava fazendo. E o que ele estava fazendo naquele momento era certo. Ele estava arrependido, se submetendo. E o filho fala para o pai, confessando: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Bom, aqui tem uma reflexão que eu acho muito importante. É fundamental você se arrepender, é fundamental você se submeter. Quando eu falo que nós temos que fazer isso no caminho certo, para a pessoa certa, é porque não adianta eu me arrepender, por simplesmente me arrepender. Eu preciso do perdão. Eu preciso daquele que tem poder para me receber. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que entender que eu sou dependente de Jesus, que eu sou dependente de Deus. E eu tenho que me submeter a Ele e fazer dele o Senhor da minha vida, Salvador e Senhor. Aqui Jesus, aqui o Pai, né, que representa Jesus, salvou aquele menino. E se torna Senhor quando Ele diz: pai, eu pequei contra ti, deixa que eu esteja contigo, não preciso mais nem mais filho. Mas quando nós falamos sobre Jesus, Ele não simplesmente restaura, nos tira do pecado, né? Ele não simplesmente nos tira do pecado, nos tira daquele caminho errado.
Ele nos devolve para o caminho certo, que é aquele que acontece quando nós andamos com Jesus. Mas Ele restaura a nossa identidade. Ele reconhece quem nós somos como filho. E foi justamente isso que aconteceu aqui. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste ele, põe na sua mão um anel, os sapatos nos seus pés, trazei um bezerro cevado, mate esse bezerro para que nós possamos comer e festejar, porque o meu filho que estava morto, hoje ele reviveu. Ele estava perdido e hoje ele foi achado. E começaram e se alegraram. O texto que eu quero terminar aqui com vocês está em Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Esse pai representa o amor. Quando ele recebe aquele filho que outrora tinha errado, mas hoje é arrependido, ele é tão cheio de amor que ele aperfeiçoa. Ele transforma toda a situação contrária. Por isso que eu digo para vocês, não tem apenas a ver com o arrependimento. Tem a ver com o arrependimento e a mudança de vida que te leva ao lugar correto. O lugar correto é Jesus Cristo, porque somente Jesus em amor consegue transformar todo o ambiente, transformar toda a situação. Olha só, a gente está começando um ano novo agora. Amanhã é 2021. Faça a escolha correta para a tua vida. Entenda que você pode errar, mas que o erro traz consequências. E que é necessário que você se arrependa e você possa confessar. E você volte ao lugar correto. E qual lugar correto? É Jesus Cristo. Tenha isso no teu coração. Todas as vezes que você errar em 2021. Todas as avaliações que você fizer e buscar caminhos novos. Toma cuidado. Não tem a ver com novos caminhos. Tem a ver com um caminho. O caminho correto que é Jesus Cristo. Somente nele você vai experimentar o que está em Colossenses 3,14. Revista de amor. A única pessoa que vai te ensinar a amar verdadeiramente Jesus Cristo. Porque ele é o vínculo da perfeição. Ou seja, é aquilo que transforma todo o ambiente imperfeito, todo o ambiente impossibilitado, né, num ambiente perfeito. Nós vivemos na terra, estamos debaixo dessa questão toda da imperfeição, do pecado. Mas Deus tem um caminho, que é Ele, que nos fará viver na terra, o que é aquilo que é nos prometido, viver no céu. Então, querido, se prepare para 2021. Se prepare escolhendo o caminho correto. Se prepare confessando os teus pecados que porventura você tenha feito em 2020, ou até mesmo antes. Entenda que Ele é Pai, Ele tem amor. Não importa o que você fez, Ele é maior. E sendo maior, Ele vai conseguir trazer você para Ele. Mas é necessário se arrepender. É necessário confessar. É necessário ter uma atitude nova de vida. E essa atitude diz respeito a você voltar e viver com Jesus. É voltar e viver com o Pai. Naquele primeiro momento o menino abandonou, quis se tornar independente. O conserto fez a partir do momento que ele se tornou dependente e se submeteu ao seu Pai, né? Que aqui é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Que 2020 seja um ano maravilhoso para você. Essa é a minha oração. Oração para você, a oração para mim. Que você possa ver nessa palavra um início importante para 2021. Recomeço. Recomeço. Recomeço de uma nova história, recomeço de uma nova vida, recomeço de um novo tempo. Por isso você precisa de arrependimento, de submissão, mas mais do que isso, encontrar o caminho certo. O caminho é Jesus Cristo. Que você possa, nesse ano, ter Jesus não só como Salvador, mas como Senhor da tua vida. Que Deus te abençoe grandemente.